Boa tarde a todos, obrigado pela presença. Vou falar um pouquinho aqui sobre o marco regulatório da agência, o que a agência tem feito. Ao final dos últimos 5 minutos a gente vai ter um instante para perguntas e respostas. Aqueles que preferirem fazer pelo aplicativo, se não, pode fazer também aqui que eu respondo pessoalmente. Tá? Para gente como regulador, a gente sempre usa o termo mais o que está nas normas, o que está na lei, que é o termo agrotóxico. Mas também, para a gente também defensivo agrícola, pesticida, também tudo a mesma coisa. Eu vou falar um pouquinho sobre a agência, para contextualizar um pouquinho sobre a questão dos agrotóxicos também. Diferentemente dos outros países, onde muitas vezes eles estão dentro de uma agência específica, a agência ela lida com vários temas, né? Então a gente lida com alimentos, com agrotóxicos, com medicamentos, com serviços de saúde, com portos e aeroportos, é uma infinidade. E qual que é o principal objetivo da Anvisa? Qual que é a missão da agência, né? E aí é o que está aí na tela para vocês: promover e proteger a saúde da população, intervir nos dentro da instituição, quando a gente vai fazer a avaliação de um defensivo agrícola que já está no mercado e tem um produto equivalente que não está registrado, ou um novo, o que a gente faz é avaliar a sua toxicidade para que ele seja seguro para o uso da população. E quais são os valores da instituição, da agência? E aí tem vários valores. Eu queria destacar que é o conhecimento como fonte para a ação. A agência preza e trabalha pautada no conhecimento técnico-científico. As outras discussões, que sejam ideológicas, político-partidárias, não entram dentro da instituição. O que a gente tem que discutir é ciência. Pode, quais são os riscos e benefícios, não pode, quais são os riscos e benefícios. Esse é o trabalho que a gente tem que fazer. E aí, já entrando um pouquinho dentro da questão dos agrotóxicos, quando a gente fala de prevenir, evitar riscos, a exposição a riscos, a gente está falando de quem? A gente fala de dois principais grupos, né? Que é a população de uma forma geral, que essa população ela ingere o alimento e que nesses alimentos tem os resíduos de agrotóxicos lá, e os trabalhadores rurais, que são a nossa maior preocupação hoje. Porque são as pessoas que lidam no dia a dia, tanto na manipulação, na aplicação, e eles precisam estar habilitados, precisam estar preparados para utilizar o produto, seguir corretamente o que diz a bula do produto, a aplicação tem que estar correta. Então, esse hoje é o nosso maior objetivo, é evitar a exposição dos trabalhadores rurais. A população, claro que a gente é o maior número, sem dúvida. A gente tem números hoje que são divulgados pelo programa de resíduos, que nos mostra que está bem controlado, né? Que não é o nosso. A gente tem que continuar sempre diminuindo o número de resíduos, porém a nossa preocupação é que a gente vê número de intoxicações, alguns problemas maiores estão relacionados aos trabalhadores rurais que lidam diretamente com esses produtos. E aí, eu queria falar um pouquinho sobre o nosso marco regulatório atual. Eu não vou entrar em detalhe em cada um deles, não é esse o ponto, mas eu queria frisar uma coisa aqui que é bem importante. As datas. A gente pode ver que é da década de 80, do início da década de 90, 2002,
Então, nosso principal, e aqui eu já passo para o próximo, aqueles são os principais, né, são a lei e o decreto que regulamentam todos os defensivos agrícolas, e aqui as nossas normas infralegais são publicadas pela agência, as RDCs, também são mais antigas, e aqui nós temos uma mais recente, que foi publicada no ano passado, que é relacionada à reavaliação de produtos. E aí nós temos todo esse tempo sem nenhuma atualização ou poucas atualizações a respeito dela. E aí, eu vou deixar uma pergunta aqui agora, no final, talvez a gente consiga responder alguma coisa relacionada a ela, que é, por que nós temos tanta defasagem em relação a essas normas? Que são desde década de 80 e 90, início de 2000, e a gente ainda trabalha com elas. E eu vou deixar um outro ponto que é muito importante, que a gente pode responder, mas ao final também tentar responder alguma coisa relacionada a elas. A agência, as normas infralegais, que são as resoluções de diretoria colegiada, ela está há 10 anos tentando publicar novos normativos e não consegue. Por que ela não consegue? Os normativos foram elaborados nas gestões anteriores, passaram por 4 consultas públicas e a gente não conseguiu publicar novos normativos. E aí, eu entro nesses últimos 10 anos que a gente tem falado que não tem mudança de normativo, e eu trago alguns números para a gente só pensar um pouquinho a respeito deles. Aqui nós temos a evolução das petições de agrotóxico. Então nós temos produtos técnicos novo em cima e produto formulado novo embaixo. A gente vê que os números são bem similares de 2010 até agora. Tanto de produto formulado quanto técnico novo. Quando eu passo para os produtos técnicos equivalentes, os números são são bem diferentes. Eu tenho que de 2010, aqui produto técnico e aqui produto formulado, né? Então eu tenho que de 2010 a 2014, olha quantos produtos técnicos equivalentes foram publicados pela agência. 2, 2, 6, 1, 3. A gente passa para 2015 e olha como os números, o que acontece com os números. 460, 196 e o número, de fato, o que a mídia e a imprensa tem relatado que nos últimos 5 meses aconteceu um número exorbitante de publicação de registros. Isso, de fato, ocorreu, porém não ocorreu esse ano. Ele começou a ocorrer em 2015. Então, esse número, de fato, aumentou a partir de 2015. E isso também vale para os produtos técnicos equivalentes, que tiveram um grande aumento a partir de 2015. Então, o que eu queria mostrar com isso? Que os normativos antigos, né, que nós temos hoje, o nosso arcabouço regulatório antigo, ele de fato impede alguns avanços, porém ele não impede todos os avanços, né? Aqui a gente consegue ver que no produto técnico novo a gente não conseguiu evoluir, porém para o produto técnico equivalente, por uma questão de gestão, simplesmente gestão, a gente conseguiu resolver muita coisa. E aí eu respondo o que muitas vezes a imprensa sempre critica, né? Que a gente, nos últimos meses, eles falam meses, e que foi a partir de 2009, que teve esse aumento. E o que acontecia até então? Nós tínhamos uma única fila. Os produtos novos, eles demoram muito mais tempo para serem avaliados, né? Então ele acabava travando essa fila e não deixava que os produtos equivalentes fossem analisados. Com uma simples separação de fila, um trabalho de gestão, realmente você conseguiu trazer esses resultados. Mas a gente ainda precisa aperfeiçoar nosso marco regulatório. E como é que... E a gente fala tanto de marco regulatório, como é que a agência trabalha, de fato, esse marco regulatório? Como é que a gente muda uma norma? Ou como é que a gente atualiza? Será que é necessário? Como é que a gente sabe se é necessário mudar? Por que é necessário mudar? Talvez esse fosse um dos problemas que aconteceu nesses últimos 10 anos. A gente não tinha resposta para tudo isso. E o que a agência fez no ano passado? A gente publicou um novo modelo regulatório.
Foi publicada a portaria 1741, no ano passado, que trata sobre as diretrizes e procedimentos para a melhoria da qualidade regulatória na agência. Ela começa com um planejamento regulatório, que é, a gente publica uma agenda regulatória, e a partir dessa agenda regulatória, a gente dá previsão para toda a sociedade, para o setor regulado, do que a agência pretende trabalhar nos próximos 4 anos. Então, a agenda regulatória que está publicada hoje, ela é de 2017, é o quadriênio de 2017 a 2020. E é o que a gente está trabalhando nela. A partir desse planejamento, a gente tem uma construção e intervenção regulatória. O que é essa construção da intervenção regulatória? E esse é um processo que até então ele existia desde 2012, porém ele foi aperfeiçoado agora, que é o que todo mundo, a gente sempre fala de avaliação de impacto regulatório, que está muito falado e que a agência já trabalhava, porém não talvez um modelo mais adequado. Então existe a abertura de um processo regulatório, e existe a análise do impacto regulatório, que eu vou entrar um pouquinho mais a fundo no próximo slide. Aí depois nós temos a elaboração de instrumento regulatório, que é uma avaliação qual das opções regulatórias que eu vou seguir, e depois eu tenho a deliberação final. Depois que eu decido, publico um regulamento novo, eu acabo tendo que monitorar e fazer uma avaliação do resultado dessa norma. De fato, essa norma foi eficiente, ela foi efetiva, ela cumpriu os objetivos dela ou não? Ou aquele problema que eu tinha anteriormente, ele não foi solucionado. Então, todo esse ciclo, e aí ele volta, ele tem que ser avaliado, e essa é a proposta, e que isso tem acontecido não só na Anvisa, mas nas demais agências do governo, e assim como tem acontecido no mundo inteiro, e é uma discussão bem forte dentro da OCDE, que o Brasil está pleiteando sua entrada. E quais são os destaques desse novo modelo regulatório? Aqui eu tenho vários, né? Então, a análise de impacto regulatório, que é um processo que agrega evidências e maior robustez ao estudo do problema regulatório. O levantamento de evidências, que é fundamental para a realização da avaliação de impacto regulatório e perpassa todas as fases de análise. A identificação e comparação dos impactos das opções regulatórias. A análise e definição do problema, que é primordial para dentro desse processo. Participação social. Plano de implementação, fiscalização e monitoramento. O que é importante dentro disso tudo? Que nesse modelo novo, mais moderno que a agência está implantando, e aí ela começou, isso está válido a partir do dia 1º de abril, e a gente tem 2 anos para implementar tudo isso, né? O que é válido nisso tudo? A participação social é muito importante, porque agora ela vai estar em todas as fases da avaliação de impacto regulatório. Porque até então a gente tinha a participação de todos somente no momento da consulta pública, que é quando a norma já está pronta, você submete aquela norma para a sociedade para ela poder contribuir. Agora, antes de chegar a esse ponto de consulta pública, todo mundo é ouvido através de uma tomada pública de subsídio, que é o TPS, e aí todo mundo pode contribuir para ver se de fato se o problema que a gente tem pode ser resolvido com uma medida regulatória, que é uma norma, ou não. Muitas vezes a norma não resolve o problema, ela não é suficiente para resolver o problema. Então, essa é a avaliação que a gente tem que fazer. E aí, entrando dentro da avaliação de impacto regulatório, propriamente dito, que é o processo sistemático de gestão regulatória baseado em evidências que busca avaliar a partir da definição de um problema regulatório. Então, eu tenho que discutir o problema, não a discussão muitas vezes era qual é a norma que vai resolver tudo. Não, primeiro parto do problema, depois eu avalio se aquele problema precisa de uma norma ou não para resolver aquele problema. Os possíveis impactos das opções regulatórias disponíveis para o alcance dos objetivos pretendidos. Então, eu tenho a análise de definição de um problema, eu tenho a construção das opções regulatórias e eu tenho a identificação e comparação dos impactos. Então, as opções regulatórias, eu posso chegar
eu tenho inúmeras opções regulatórias. Eu tenho regulamentação, eu tenho recomendações, eu tenho uma orientação, eu tenho uma autorregulação, eu tenho uma corregulação, eu tenho outros. Então, eu tenho várias opções. Pode ser um documento só interno, pode ser um documento para fora, para o setor. Ou, muitas vezes, eu chego à opção que não fazer nada é a melhor solução para o problema. Eu não tenho que modificar nenhum normativo para poder resolver o problema que eu tenho. E aí, para reforçar toda essa questão da avaliação de impacto regulatório que tanto se fala, e a gente tem falado bastante, foi aprovada agora pelo Senado Federal a Lei das Agências Reguladoras, e que coloca isso em lei, a obrigatoriedade de se fazer avaliação de impacto regulatório, né? Essa um item muito importante para que todo mundo, todas as agências do governo possam fazer essa avaliação de impacto regulatório. E aí, para a gente finalizar e partir para as perguntas, eu queria só passar bem rapidamente sobre quais são as iniciativas que a agência tem trazido nos últimos anos ou nos últimos meses. A gente tem trabalhado muito forte na modernização dos processos da agência. A nossa intenção, de fato, é conseguir chegar a um ponto de que o registro de um produto ele seja uma coisa mais automática, que flui com mais naturalidade dentro da agência, né? Muitos dos agrotóxicos que são peticionados, eles já foram analisados por outras agências. Então, isso facilita o nosso trabalho, e aí eu caio dentro da análise da análise por analogia. Se um outro país que a gente tenha confiança na sua regulação, como os Estados Unidos, como a Europa, a gente pode aproveitar muito do que eles fizeram para que a gente possa registrar esse produto aqui. Isso ajudaria bastante com a eficiência e a agilidade que a gente precisa dar ao processo. E aí a gente focaria, de fato, numa questão muito mais pós-registro, que é o monitoramento de mercado, como fazer eficiente, como trabalhar de fato na proteção do trabalhador, da população como um todo, sem ser só através do registro do produto. Como avaliar os resíduos que estão nos alimentos, como garantir que os trabalhadores rurais estejam, de fato, utilizando os equipamentos necessários, estão aplicando corretamente os produtos. Isso, para a gente, é o desafio e é onde a gente pretende, onde a gente quer chegar, né? A gente tem uma lista de reavaliação. Para quem não sabe, a reavaliação é um processo contínuo que a agência tem de reavaliar aqueles agrotóxicos que estão no mercado e que, porventura, estão dizendo que ele causa câncer, que ele causa mutagênese, que ele causa qualquer tipo de problema para a saúde. Então, a gente faz toda uma avaliação completa desse novo agrotóxico para ver se, de fato, ele ainda mantém os requisitos de segurança que ele teria a partir dos anos que ele foi utilizado, e aí os estudos, porventura, novos que surgiram, a gente tem que fazer esse tipo de avaliação. E muito se questiona também em relação ao programa de análise de resíduos de agrotóxicos, que a gente também não divulgou ainda, porém os dados do ano 18 e 19 já estão na agência. Nós só estamos trabalhando na elaboração do relatório. Desculpa, eu falei 18 e 19, 17 e 18. Os dados estão lá, e a gente está trabalhando na compilação desses dados para que a gente divulgue o mais rápido possível essas informações. Em relação ao tempo, é isso que a gente tem agora para poder falar. Estou aberto para perguntas, então a gente tem mais alguns minutos para a gente trabalhar nas perguntas e respostas. Obrigado. Alguém quer fazer pergunta por aqui? Vou fazer aqui primeiro.
A pergunta que ele fez é se, como é feito para medicamento, se há previsão de que a indicação seja feita por princípio ativo e não e não como nome comercial. Não existe essa previsão. Claro, eu acho que é uma coisa a ser discutida, mas eu não fiz essa primeira abordagem no início. Como o registro ele depende do Ministério da Agricultura, da Anvisa e do IBAMA, a Anvisa é responsável pela parte toxicológica só. Então, e quem é responsável pelo registro do produto é o Ministério da Agricultura. Então, é uma discussão, é uma possibilidade de ser feita, tem que abrir essa discussão, mas, claro, levando em consideração que isso tudo tem que passar pelos 3 órgãos. Alguém mais? Perguntas? Ah, sim, tá aqui. Ok. Por que os produtos... Eu vou mostrar... Por que os produtos com o mesmo ingrediente ativo não têm o mesmo registro de aplicação das mesmas culturas? Por quê? Porque quando as indústrias solicitam, é assim que elas solicitam para aquelas culturas. Então, quando elas pedem, elas fazem os estudos para aquelas culturas e pleiteiam para aquelas culturas. Por mais que se a outra empresa também tem aquele mesmo ativo e quer utilizar para outras culturas, ela pode. E é por isso que nós temos essa diferenciação. Tem uma outra pergunta. Ela veio em inglês. O que significa PTE? Produto com o mesmo modo de ação? Sim, na verdade são os produtos técnicos equivalentes, né? Então, na verdade, são os produtos similares aos produtos já registrados no mercado. Boa pergunta aqui, ó. O critério da análise da Anvisa é risco ou perigo? Essa é uma discussão muito antiga e é muito importante essa pergunta, e eu queria até deixar muito claro isso. Até então, até poucos anos atrás, a avaliação da Anvisa se baseava na análise de perigo. Recentemente, e aí eu falo recentemente, é bem recentemente mesmo, a gente tem mudado essa abordagem e estamos trabalhando já com avaliação baseada no risco. Produtos biológicos estão na mesma fila dos químicos? Não. Produtos biológicos têm uma fila separada, eles são priorizados pela agência e hoje nós não temos nenhum produto biológico na fila. O que foi publicado, o que estava na fila foi analisado e já foi publicado. Gente, tem mais um minutinho para a última pergunta. Qual a média de licenças de registro no país? Eu não sei se está perguntando em relação a tempo. Hoje, eu posso dizer para vocês que a agência hoje acaba sendo quem define esse prazo, porque como o nosso tempo é o tempo mais longo, é a análise mais longa, mais demorada, que é a avaliação toxicológica, então todo mundo consegue terminar antes da agência. Nós temos para os produtos novos uma fila ainda muito grande, em torno de 6 anos de análise, e os produtos técnicos equivalentes, uma fila de aproximadamente 2 anos. O que a gente pretende
com essa modernização, que esses produtos técnicos equivalentes e formulados, que essa fila seja nos próximos um ano e meio, que a gente praticamente consiga finalizar isso com modernização do processo, sem tirar nada dos critérios de análise do processo. Gente, tem várias perguntas aqui, eu vou tentar depois responder essas perguntas pelo aplicativo, e aí eu mando para vocês, que vocês vão ter acesso pelo aplicativo aí. Tá? Obrigado pela presença de todos, bom evento.